Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a aula. Fechado hoje. Vamos iniciar. Eu acho que não sei se vai dar conta, se quiser abaixar aí. A aula hoje seria do capítulo 3 e o Osimar apresentaria, mas ele teve que ir para Rondolândia, né? As situações que a gente passa. E aí ele pediu para eu ministrar a aula, só que eu gostaria que ele ministrasse o capítulo, então eu resolvi fazer essa. A gente teria duas opções para hoje: ajudar os alunos que não responderam as perguntas, que no caso só tem o David, e aí se não tivesse aluno suficiente, a gente ia ter que fazer alguma coisa. Então, eu pensei, são três teorias da existência, da criação da alma, da origem da alma, que é o criacionismo, o pastor Joares é criacionista, tem o traducionismo, esse aqui eu sou traducionista, e tem o presbiterianismo. Espero que não tenha ninguém aqui. O presbiterianismo, ele foi o primeiro sujeito que trouxe esse termo e essa teoria para a igreja cristã, no caso, que não era a igreja evangélica. Foi no século III, né? Foi Orígenes de Alexandria. Eu descobri recentemente que o Orígenes ele era basicamente um gnóstico que acabou entrando para a galeria dos pais da igreja, porque os seus escritos são lidos entre os gnósticos até hoje, né? E o presbiterianismo, que o Orígenes concebeu, ele tem as suas origens no platonismo. Se eu tivesse trazido chocolate, eu daria um chocolate para alguém que fizesse alguma contribuição. Daria vários chocolates hoje, né? Mas nessa parte aqui, porque o Platão, eu vou chegar no Platão, espero que a gente chegue hoje ainda, né? Ele tem uma teoria muito interessante sobre a salvação da alma. Na verdade, boa parte dos filósofos gregos tinham teorias muito interessantes sobre a salvação da alma, e a gente vai tratar disso hoje. Quem são os deuses gregos? Poseidon. Zeus, Poseidon, tem mais. Hades. Íris. Não tem nenhum dinossauro que tenha assistido os Cavaleiros do Zodíaco, senão vocês falariam muito mais, né? Alguém quer falar mais algum? Tem vários, tem um monte. Tem pelo menos uns 10 para cada aluno aqui hoje. Tem o Hermes, Afrodite, Horus é egípcio. Aí tem os titãs, que é o Cronos e tem a Gaia, que é a mãe natureza. Lucas, você que tá mais fácil. Pega um paninho verde que tá lá fora, lá pra mim, por favor. Pega lá, é só para eu conseguir apagar aqui. O que vocês não sabem, que eu não sabia, que é muito fantástico de saber, que eu acho, é que esses não eram os deuses gregos, nem sempre foram os deuses gregos. Assim, na verdade, a princípio, ali antes do ano 1000 a.C., eles não tinham uma mitologia. Lá fora, tá pendurado. O Edivaldo fechou. Certo. Não, molha não. Se molhar, fica molhado, ele fica com pesqueira em cima. Tá. O que eu não sabia é que os gregos, eles tinham um culto à mãe. Eles não chamavam de Deus a mãe, eles chamavam de mãe. E essa mãe tinha 2 filhos. Um menino e uma menina. E esses filhos, ela resgatava esses filhos. O que significava esses resgates? Eu não sei exatamente, eu não vou me aprofundar muito, porque esse vídeo vai para o YouTube, se depois alguém que sabe vai me rechaçar lá, se eu tentar me aprofundar aqui. Então, vou ser bem superficial, digamos assim, só para dar a ideia. Esses 2 filhos dela significavam basicamente, esse resgate dos filhos dela significava basicamente as estações do ano. Então, era como se, assim, a filha dela, ela fosse para tal lugar e aí durante esse período a mãe não produz. Então, a terra não dá fruto. Seria o inverno.
E aí, quando a mãe consegue resgatar a filha, vem a primavera, que é quando as frutas saem e tal. Então, e depois o verão, e tinha sempre relação com isso, né? Mas sabe-se pouco a respeito disso, só se sabe que eles tinham isso. Isso foi repetido na mitologia grega depois, com a mãe Gaia, que era a mãe natureza, com a Deméter, que teve 2 filhos, que eram o Pluto e a Perséfone. Isso foi repetido depois com outras personagens, mas basicamente eles tinham esse culto. E aí o que aconteceu? Veio a Grécia, sofreu invasão, isso aí vai manchar tudo. Serve a esponjinha lá, vamos ver. Serve a espuminha lá. Só seca ela na mão assim. E aí, voltando. E aí que veio, com a invasão dos povos indo-europeus, veio esses deuses que a gente conhece aí, das histórias, dos filmes e tal. Isso me faz lembrar, eu espero que você, não sei se vocês assistiram alguma coisa nesse sentido, tem basicamente duas não são duas histórias, são 2 conjuntos de história. Teve uma série que falou alguma coisa a esse respeito, parecido, como se fosse uma ponte para o que estava lá na série. E tem uma outra mitologia atual que fala disso. Vocês sabem sobre onde há deuses antigos e deuses novos? Isso faz lembrar alguma coisa para vocês? Alguém assistiu Game of Thrones? Ah, sim. Game of Thrones eles têm os deuses antigos e os deuses novos, né? George R. R. Martin provavelmente ele teve alguma ideia a partir da história da Grécia, né? Na DC Comics, da Liga da Justiça, eles têm lá os antigos deuses e os novos deuses, né? E aí eu acho que o Superman está incluído Não, os novos deuses são um planeta chamado Nova Gênesis, que tem os novos deuses lá. E aí o pai... Se alguém assistiu Jovens Titãs, assistiram? Vocês precisam assistir. Tem o pai daquela menina lá, que é um demônio lá. Ravena. Da Ravena. O pai dela é dos antigos deuses. E aí, assim, é tudo, nada de novo debaixo do sol. É a história que já estava contada já. A história não contada de Ravena. A história que já estava contada é só pegar a cópia. Mas no caso dos gregos, eles não tinham um panteão de deus, né? Essa é uma das poucas estátuas que se tem dessa... Eles não eram muito bons de fazer estátua, mas é uma das poucas estátuas que se tem dessa história da mãe, né? Que era simbolizar a fertilidade e tal. Ela está segurando 2 cobras ali. E aí depois tem esse aí, a animação. Mas enfim, o Hermes era o mensageiro dos deuses, ele caminhava entre o submundo e o Olimpo, né? E entre os homens. Ele era responsável também de levar a segunda... Depende da época. De acordo com a época, o deus adquiria uma certa função, digamos assim, né? Por exemplo, a deusa da caça é a Ártemis, que é filha de Deméter, né? Eu não lembro com quem que a Deméter teve ela, mas a Deméter é a irmã do Zeus, do Poseidon. E a Deméter teve a Ártemis e teve Pluto. E aí tem umas histórias interessantes, a gente vai chegar lá. Então, só que tinha algumas épocas em que o deus da caça que eles rezavam era o Apolo, mas o Apolo, antes, ele era o deus da música. Entendeu? Depende da época, os deuses mudam de função na mitologia grega. E depende do culto e do local. Tinha vários cultos. Assim, a gente acha que é uma coisa só, né? Mas tinha vários cultos. E a gente vai chegar lá. Então, eles não falavam sobre vida após a morte, sobre nada. Essa deusa servia para a nossa vida aqui. Ela estava ali, ela estava por aí para abençoar as plantações e tal. Basicamente isso. Ou para ir para, se tivesse alguma guerra, né? Mas era um povo muito agrário, digamos assim, né? E é uma história muito antiga. Então, depois eles foram invadidos por povos indo-europeus, e aí começou-se na Grécia a surgir filósofos, pessoas que pensavam a respeito das coisas. Não eram chamados de filósofos ainda. Pitágoras foi o primeiro cara que usou essa palavra, filosofia. Eles falavam que ele era um sujeito sábio, ele falava que ele não era sábio, sofos, né? Ele não era sofos, ele era filósofos, que seria o amante da sabedoria, alguém que ama a sabedoria, o amigo da sabedoria, né?
Ele não era o sábio, ele era o amante da sabedoria. Mas, enfim, Homero foi um poeta, ele escreveu algumas histórias, e a mais famosa deles é a Odisseia. Para Homero, o primeiro sujeito que falou sobre a psique como alguma coisa que estivesse na gente. Essa palavra já existia, mas era usada para outras coisas. Eles falavam sobre sopro, sobre movimento. Para Homero, a psique ela tem algum destaque na morte. Quando você morre, sai uma fumaça da sua boca ou de alguma ferida, se você morreu em batalha, e essa fumacinha ela vai para o Hades, que é o submundo, e lá ela fica lá. Ela não é você mais, não é a Lúcia mais. É alguma coisa que já foi a Lúcia. Em algumas histórias, alguns dizem que Homero acreditava que essa fumacinha deixava de existir, era dissipada no Hades, no submundo. Outros, o Hades não era o inferno, era o submundo. Tinha o Hades, que era aqui embaixo, o Hades tinha 3. Depois eles foram desenvolver para dizer que tinha 3 compartimentos, que era o Tártaro, outro que eu esqueci o nome, e o Campos Elíseos. Oi? Hiena. Hiena? Geena. Isso. E tinha os Campos Elíseos. De acordo com as coisas que você fez, você ia para alguns desses compartimentos, e se você fosse muito bom, você ia para o Olimpo. Mas isso foi depois de Homero. Para Homero, a alma do sujeitinho morreu aqui em batalha, e aí a fumacinha dele foi para cá. E não tem compartimento, ela só tem o Hades. Ela vai ali e já é. Depois de Homero, surgiu alguns outros filósofos e tal, que... Olha lá, leia ali, por favor, Maria. Só essa. Enquanto o homem está vivo, a psique é entendida como sopro de vida ou força vital, que o mantém ativo. É algo que não exerce funções mentais ou emocionais evidentes no dia a dia. Tipo assim, é como o sangue nas suas veias. A alma, ela não tem personalidade. Você tem a sua mente, você tem a sua vontade e tal, mas isso não é a sua alma. Para Homero, tá? Ele pensava assim. Vê, David, a segunda parte ali. A liberação da morte. O momento mais crucial da psique é a morte. Ela é o que escapa do corpo quando a pessoa morre. Homero a descreve fugindo como uma fumaça ou um sopro. Lê, Michael, parte. Foi o que eu acabei de falar, na verdade. A sombra do Hades, o pós-morte. Após a morte, a psique se torna um eidolon, que significa imagem, sombra ou fantasma. No Hades, a psique é uma existência lamentável, privada de consistência e inteligência. Consciência e inteligência. É a imagem do morto, mas sem a vitalidade ou a mente que possui vida. É tipo, se você fosse até o Hades e encontrasse uma sombra lá, um parente seu lá, ele não se lembraria que ele era seu parente antes. Foi o primeiro sujeito que concebeu essa imagem que a gente tem de alma como uma fumaça. Assim, aquele fantasminha que a gente imagina, sabe? É de lá. Tá? Não é cristão, isso é dos gregos. Ele que concebeu essa imagem que a gente tem nos desenhos e tal, da alma saindo do corpo, né? Quando a pessoa morre ali. Já viram em filmes, em desenhos, né? Veio de lá, tá? E aí, interessante para Homero é que assim, a sua alma, ela não é imortal, mas a sua fama pode ser, o seu nome pode ser imortal. Então, como que você atinge a imortalidade? Sabe, professor Joás? Sabe? Alguém quer fazer alguma contribuição? Eu queria ter chocolate para vocês. Tornando-se conhecido? Isso. Você tem que fazer uma coisa grande. Tipo, o próprio filósofo. Você tem, tipo, se você mudasse o mundo. Ou se você tivesse uma morte gloriosa em batalha. Ele fala muito disso. Se a sua morte for gloriosa. Você está lá no campo de batalha e para te matarem, morreu 3.000 do outro lado. Entendeu? Isso ficou por muito tempo. Inclusive, até o período das cruzadas acreditava-se nisso. Os cristãos, no caso, né? Os cristãos acreditavam que eles teriam lugar no céu se eles tivessem uma morte gloriosa em batalha. Quem assistiu o filme A Cruzada lá, Orlando Bloom, tem alguma coisa a esse respeito. Essa ideia permeia, acho que até os dias de hoje. Assim. A pessoa quer morrer em sacrifício
para ela ter uma morte gloriosa, para ela ser lembrada. Então, a sua alma não é imortal, mas a sua glória, ele chamava de glória imperecível. É Caios, não, é Cleus. Tá, é Cleus, eu esqueci o nome, deixa eu pegar aqui. Será que está aqui nas minhas anotações? Eu deixei a agenda com as anotações em casa. Olha só que legal. Não está aqui. Ele chama Cleus alguma coisa. Tetnomon, uma coisa assim. Glória imperecível. Então, se você fizer uma coisa grande, as pessoas vão lembrar do seu nome por gerações. Né? É isso. E aí, o tempo foi passando, deixa eu ver o que mais tem aqui. O tempo foi passando, cada poeta ou filósofo, não tinha esse título de filósofo, mas a gente reconhece que eles eram porque eles pensavam, né? E aí houve alguns sujeitos aí, depois que trataram do assunto da alma, tá? Cada um teve seguidores, mas tinha dentro da própria Grécia pessoas que não acreditavam no que eles diziam, né? O Hesíodo, ele... Quem que falta ali ainda? Pode ler tudo aí. Poetas e filósofos gregos que trataram do assunto da alma. Os poetas gregos arcaicos. Hesíodo, o foco de sua escrita já demonstra uma transição para a racionalização dos deuses e a moralidade. Ele foi o primeiro que começou, aliás, os profetas líricos aqui, os poetas líricos, começaram a se falar a partir do Hesíodo, depois dos poetas líricos, começaram a se falar sobre uma questão mais subjetiva, sobre não precisar se aparecer, sobre não necessitar dessa glória toda para atingir a imortalidade. Começou a se pensar a respeito disso na Grécia Antiga. Tá? Passa para a Lúcia. Lê sobre Anaxímenes, por favor. Os primeiros filósofos pré-socráticos, os naturalistas, Anaxímenes, de forma crucial, ele fez uma analogia direta entre o ar, nos mantém vivos, e a alma, dizendo: como nossa alma, sendo ar, nos mantém unidos, assim também o sopro e o ar circundam o mundo inteiro. Para dizer que as almas elas têm ligação umas com as outras. Entende? O primeiro que concebeu essa ideia de que, como se assim, somos todos irmãos, sabe? Você já ouviram isso, né? Em algumas músicas e tal. Dos primeiros. O Tales de Mileto, ele falava que a alma, ela se refere ao movimento. Tudo que se move tem alma. E aí por isso que ele vai dizer que os ímãs, eles têm uma alma, alguma coisa parecida com a alma, porque o ímã, ele faz o outro objeto se mover, né? Mas ele vai dizer o seguinte, por exemplo, se você deixar a sua Bíblia cair, ela teve um movimento. Mas ele fala o seguinte, que a sua alma empurrou a sua mão para mexer no objeto. Então, ele fala que a sua alma, ela move o seu corpo em direção às coisas. Todo movimento que o seu corpo faz é porque a sua alma se moveu primeiro. O Tales de Mileto, ele vai ter essa ideia a respeito da alma. Então, o Heráclito ele dizia o seguinte sobre a questão da consciência. Depois eles vão fazer as festas lá, olha só como é que o pensamento grego muda, né? Eu esqueci de falar sobre Homero, que Homero foi na época dele que eles antropomorfizaram os deuses. O que seria antropomorfizar os deuses? Alguém quer dizer? Fala, Heavy. Passa o microfone pro Heavy lá. Homem. Antropos. Ela quer concluir? Hã? Antropocentrismo é colocar o homem no centro. Isso. Mas fala, o que seria uma antropomorfização dos deuses? É você atribuir aos deuses aspectos humanos.
Antropomorfizar é atribuir, dar característica humana aos deuses, ou no caso do cristianismo, a Deus. Né? Então é dizer que eles têm cabeça, dizer que eles têm mão, dizer que eles têm pés, dizer que eles têm olhos. É você humanizá-los, na verdade. E o Homero, não a ele, mas na época dele, a antropomorfização dos deuses se refere aos fatos de que, assim, foi nessa época que começou a surgir a ideia de que Zeus era mulherengo, de que os deuses eles tinham ira uns com os outros e contra a humanidade. E aí começou-se essa ideia assim, de que fazer as ofertas, os sacrifícios e tal, era para alcançar, para evitar a ira dos deuses e talvez alcançar sua misericórdia. Então, até então, os deuses sabia-se pouco sobre, como assim? Sabia-se pouco sobre os deuses na Grécia Antiga. Então, aí o que acontece? Alguns aristocratas, alguns governantes, para acalmar o povo e tal, eles promoviam festas e diziam assim, essa festa, quem está oferecendo é Dionísio, que era o Baco, né? Dionísio. Tem dois Dionísios, tem o Baco e os Agreus. A gente vai chegar lá nos Agreus já. O Baco é o deus do vinho das festas e tal, então eles faziam festas como se fossem bacanais. E aí vocês pesquisem para ver. Não pesquisem, tá? Seria assim, o carnaval que a gente tem é tipo como se fosse o coroinha do padre, que é como se fosse o seguidor, o padawan ali, e a festa de Dionísio lá era como se fosse o Jedi, tá? É como se fosse assim, o carnaval tá aqui e as festas aqui. E era um período, eram festas assim de dias, né? E os escravos eles eram alforriados durante esse período. O cara tinha 50 escravos, 100 escravos, 1000, ele levava lá e esses escravos participavam como todo mundo da festa lá de Baco. Foi feito, os governantes faziam isso para acalmar o povo estava querendo matá-los, né? E o assassinato era uma forma de resolver contendas na época, inclusive, tranquilo, eles matavam uns aos outros de uma maneira assim, fácil, né? Eu não gostei da roupa que o Mike veio hoje, eu vou matar ele e vou rasgar essa roupa. Era assim. Então, por isso que, inclusive, há o mandamento de não matarás. Fala, microfone. A ideia da palavra, nossa palavra, bacanal, de Baco. Dessas festas promovidas a ele, aquilo que acontecia. Né? Baco, deus grego, deu origem à palavra bacanal que se fala hoje, né? Não é por festa pública mais, graças a Deus. Mas tinha-se essa ideia. E aí tem o mito de Orfeu. O mito de Orfeu eu queria muito contar para vocês porque é bonito o mito de Orfeu. Orfeu era filho de Apolo. E Apolo, deus da música, dentre outras funções, como eu falei para vocês, dependendo da época e da região, eles ganhavam outras funções. E o Orfeu, ele não era semideus como o Hércules e tal. Ou como o Kratos, que é quem jogou videogame. Kratos e para alguns Clayton, né? Olha lá um pouquinho. Só. O Orfeu, ele era amigo do seu pai Apolo, e o Apolo deu a ele uma lira. Pesquisem o que é lira aí. Eu esqueci de pesquisar para colocar a imagem para vocês, mas é um instrumento musical. E Zeus tocava, Orfeu, né? Ele tocava a sua lira e ele era tão bom nisso que acalmava feras, as árvores se inclinavam para ouvir ele tocar, os rios paravam. Esse é o mito, né? Ele encantava ninfas da floresta e tal, e uma dessas ninfas encantou ele também, ele se apaixonou pela Eurídice. Eurídice é uma palavra que tem uma composição de duas palavras, que é de mesma raiz de eureka, de achar, né? E disse, acho que é justa medida, se eu não me engano, seria achar, encontrar a justa medida para as coisas, né? Eurídice. E aí, eles se apaixonaram e se casaram. E aí, eles eram muito apaixonados um pelo outro. E acabou que ela passeava pelos jardins ali um dia, logo pouco tempo depois do seu casamento, ela foi mordida por uma serpente e morreu. Ele fala que a justa medida das coisas foi envenenada, né? E deixou de existir. Mas o Orfeu não se deu por satisfeito. Ele não resolveu ficar no luto. Ele
ele decidiu ir até o submundo buscar Eurídice, porque ela estava lá no Hades. E aí ele foi até lá, de fato. Aí, quem já assistiu Harry Potter sabe o que é Cerberus, né? Era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Lembra? Cerberus? O Harry Potter era um cão de 3 cabeças, guardião do inferno. E tem o barqueiro. Na mitologia grega, quando você morre, o barqueiro leva a sua alma pro outro lado. Ele atravessa o rio e dali você não tem como voltar mais. E o Orfeu, ele conseguiu encantar o barqueiro a ponto de o barqueiro levá-lo ao outro lado. O Cerberus dormiu, né? Com a música que ele se acalmou e ele conseguiu deixar ele quietinho. E ele foi até Perséfone e Zeus, que Perséfone era a esposa de Zeus. Né? Tem até o mito de Deméter indo buscar Perséfone no submundo. Né? Perséfone e Hades. Hades era o senhor do submundo. Né? E ele tocou sua lira para eles. E eles ficaram encantados e ficaram hipnotizados com a sua música. Né? E admirados com o talento que ele tinha para tocar a lira. E a Perséfone convenceu o Hades, né? E Hades já estava fácil de convencer depois do que ele ouviu, a deixar a Eurídice voltar. Porque o que o Orfeu quis de Hades é que ele entregasse a sua amada para ele. E o Hades, esperto que fez uma proposta para ele. Você pode levar a Eurídice, você não vai ver ela até você chegar lá em cima. Ela vai atrás de você e você só vai ouvir seus passos. E você só vai poder olhar para trás quando você for atingido pelo sol. Se você olhar para trás antes, ela vai ficar aqui para sempre. E aí, quando eles estavam a poucos passos de chegar na superfície, ele não aguentou a saudade e o desejo de ver sua amada, ele olhou para trás. E aí, quando ele olha para trás, ela se perde para sempre. Ela é levada de volta ao submundo. Semelhante a a história da estátua de sal. Tem muitas histórias parecidas, né? E aí ele ficou inconsolável. Ele voltou e tal. E ele ficou inconsolável. E as ninfas vinham, né? E se ofereciam para tomar o lugar dela, né? E ele, eu não sei se está no poema, mas os historiadores contam que ele dizia que nem todas as ninfas seriam suficientes para substituir a sua Eurídice, né? E até que as ninfas, iradas com isso, despedaçaram o Orfeu e jogaram seus pedaços e a sua lira no rio. E esse rio dava lá no rio que leva para o submundo. E ele foi para lá. Alguns dizem que ele foi reconstruído, né? Mas o mito diz que ele foi, como ele morreu, ele foi para lá. E aí Hades, em misericórdia a ele, né? Juntou o seu espírito com o da sua Eurídice nos Campos Elíseos, que é a parte superior do submundo, para eles poderem viver lá para sempre, né, juntos. Eu acho bonito esse mito. Mas depois disso veio, a partir dessa história, surgiu o orfismo. Aí é que a coisa começa a ficar legal. O orfismo era baseado na ideia de que Orfeu foi o cara que descobriu a maneira de voltar do submundo. Que ele conseguiu ir e voltar. Então ele era como se fosse o patrono do orfismo, né? Alguém já tinha ouvido falar do orfismo? É legal a história do orfismo. Por quê? E seria a maneira de se libertar dos ciclos infinitos. E aí os ciclos infinitos é baseado em outro mito, que eu já vou contar também. Tem eu falei que tinha dois Dionísios. Tem o Dionísio Baco e tem o Dionísio Zagreus. O Dionísio Zagreus, ele é filho de uma musa com Zeus. E era a esposa de Zeus. E Zeus chifrava ela com muita gente, né? E aí, essa musa, que não é essa musa, eu não sei se é Perséfone, alguns dizem que era Perséfone, a mesma que estava lá com Hades quando Orfeus foi lá. E Zeus gostava de Dionísio Zagreus. Vou chamar só de Dionísio da agora em diante. Zeus gostava de Dionísio. E Zeus queria deixar a Dionísio como herdeiro do Olimpo. E a Hera ficou muito furiosa com isso. E a Hera inquiriu dos titãs, né? Não é a banda, graças a Deus. Se bem que
Zeus podia ter feito isso com os titãs também, se ele existisse. Ela mandou, né, os titãs matarem Dionísio. E aí os titãs atraíram Dionísio para longe de Zeus, né? Para longe de Zeus, despedaçaram Dionísio e comeram as partes de Dionísio, semelhante ao mito de Osíris lá no Egito. E Atena, que era a informante, né? Atena sabia de tudo, ela é deusa da sabedoria, né? Atena contou para Zeus. Zeus ficou furioso com os titãs e atacou os titãs com todos, porque Zeus é o deus dos raios, das tempestades e tal. E Zeus fulminou os titãs com os seus raios, transformou eles em cinzas. E dessas cinzas surgiram os primeiros humanos. E olha como é que é legal. Esses humanos, eles são compostos, nós, né, seria, né, de duas partes. O resto dos titãs e o resto dos agreus, do Dionísio. É Dionísio, não é Dionísio. Dionísio mesmo. Então, os humanos aqui, eles têm uma parte da terra, que é dos titãs, e eles têm uma parte divina, que é do Dionísio. Alguém quer chutar qual que é a parte da terra e qual que é a parte divina? A parte da terra, eu acho que seria o material. O Isso. divino seria A alma. E olha só que interessante. Então, o ser humano ele surge aqui com o pecado original. O pecado original para os gregos foi o que os titãs fizeram. E a condenação recai sobre os humanos. E qual que seria essa condenação? Seria o ciclo infinito. Vamos colocar o fulano deitado aqui, né? E o fulano em pé aqui. É o ciclo, sim. Vivo ou morto. Então, o morto ele reencarna e o vivo morre. Tem? Então, assim, a alma ela é pura, mas ela está presa ao corpo. E ela não consegue se libertar dessa prisão mesmo que ela fique livre por um breve período. Ela vai aqui para o Hades aqui. Né? a alma, ela está aprisionada no corpo. E que a gente só vai conseguir a salvação quando se libertar do nosso corpo, buscar mais a filosofia e... Fala de novo, mas com o microfone. É legal o que você falou. Isso já está ligado ao platonismo. Platão acreditava que a alma está presa ao corpo e a gente só vai se libertar. A gente só vai se libertar a alma depois que se libertar do corpo. Então. Ai meu Deus, agora deu. Segura, a gente já vai chegar no platonismo, que o Platão está na sequência aqui. E que a gente só vai conseguir a salvação quando quando buscar a filosofia e o conhecimento. 99%, a gente vai chegar lá, porque tem um paralelo com o Evangelho que é muito doido. Então, você está condenado a esses ciclos intermináveis. Você morre, renasce, morre e renasce. Né? Você passa lá no Hades lá para bater o ponto lá e volta. E a sua alma ela não quer ir reencarnar, ela é forçada a isso. Né? Os gnósticos eles dizem isso, inclusive, até hoje, né? Que a sua alma ela não quer reencarnar. Né? E aí, os órficos, né? Eu demorei um pouquinho a descobrir qual que era a palavra que designa os seguidores do orfismo. Os órficos, eles diziam o seguinte, que a única maneira de você se libertar desse ciclo infinito, porque aí eles vão dizer o seguinte, que o Hades ele tem, de fato, 3 departamentos aqui. Nesse primeiro departamento estão os titãs, esses aqui, e as piores pessoas. Os que mataram, os que roubaram, os que mataram, os que estupraram, fizeram as piores coisas. Eles estão aqui. Nesse segundo departamento estão os que roubaram, os que foram desonestos, os mentirosos e tal. Os adúlteros, enfim, esses pecados menores que não levam ninguém de raça para cima. E nesse último departamento estão
os filósofos, os que estão quase atingindo a libertação. E aí, quando você adquire as crenças órficas e tal, porque você podia ser a melhor pessoa, mas você tinha que seguir o orfismo. E qual que era o que era o orfismo? Era se abster de bens materiais. Você tinha que vender suas propriedades, você tinha que não poder comer carne mais. Eu acho que eu sempre achei que os vegetarianos são meio doidos, assim, né? Que não é uma regressão, mas enfim. Eles diziam que não pode comer carne e alguns tipos de feijão também. O que o feijão tem a ver? Mas eles tinham essa crença aí. E através dessa vida ascética e a busca pelo conhecimento, você atinge o status de conseguir ser amigo dos deuses. Vós sois meus amigos se... Oi? Vós sois meus... Eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tá, paralelo com o cristianismo aí. Então você consegue, através do orfismo, se tornar um amigo dos deuses, e aí você consegue ir para o Olimpo, para estar diante dos deuses, né, ser amigo deles. Então, você consegue atingir isso numa vida só. Né, embora algumas linhas do orfismo dissessem que você precisaria de várias vidas para você fazer isso, mas a princípio eles acreditavam que nessa vida você já consegue fazer isso, se você tiver ali as práticas órficas e tal. Seguindo a história, vai surgir um sujeito, que vocês já ouviram falar dele na escola, porque ele é matemático, cientista, filósofo, doido, chamado Pitágoras. Já ouviram falar dele, já? Pitágoras ele tem alguns feitos interessantes. Ele foi o cara que criou a ideia de notas musicais. 7 notas musicais, a oitava e tudo mais. Ele desenvolveu isso aí. Ele desenvolveu a matemática porque ele acreditava que os números, ele foi a primeira ideia a falar que os números estão em todos os lugares. Então, tudo é número. Né? A parede ela tem medidas. A composição química dos materiais eles têm o seu valor numérico ali. Os números estão em tudo. E ele aprendeu na escola órfica também. Ele era seguidor do orfismo, mas ele foi alguns passos além. Ele dizia que era o conhecimento filosófico que te liberta dos ciclos. Só que ele acreditava na transmigração da alma. O que é diferente da reencarnação isso? É que a transmigração da alma coloca humanos ao lado de animais. E aí ele vai dar uma razão para os órficos, não comerem carne e não sacrificarem carne. Eles iam lá para o culto, o culto grego comum para a festa, mas eles não sacrificavam carne, eles levavam fruto da terra. Porque a carne do animal, ela pode ser uma reencarnação de um parente seu. Tem uma história associada a Pitágoras que diz que ele estava um dia andando na rua, e ele viu um cara batendo no cachorro. E ele falou, não faça isso porque ele era um amigo meu. Ele falou, eu ouvi a sua voz e era um amigo meu. Né? E o Pitágoras, ele fala que ele é descendente de Apolo. Não a linhagem do Pitágoras, mas ele era a reencarnação de um dos filhos de Apolo. E ele fala que ele foi um bom filho e Apolo concedeu a ele um desejo menos a imortalidade. E ele pediu para lembrar. E aí tem uma coisa interessante, os órficos acreditavam assim, eu só esqueci de falar. Eles falam, quando você morre, tá aqui o David morreu. E aí aqui do lado, o David vai se encontrar diante desse rio. E ele tem que beber desse rio para ele passar para o Hades. Esse rio, eu esqueci o nome do rio, mas é o rio do esquecimento. Ele vai esquecer de tudo dessa vida e vai para o Hades para recomeçar o ciclo. Ele fala, por isso que as pessoas repetem os mesmos erros vida após vida, porque elas bebem do rio do esquecimento.
Mas se o David em vida ele teve boas práticas, ele começou a seguir o orfismo, ele começou a ser uma pessoa boa, aí os deuses, eu não sei qual, vão conceder ao David a beber de um outro rio, que é o rio da lembrança. E aí lá no Platão, o Platão vai chegar a dizer que você não aprende nada, você só se lembra. Entendeu? Que a sua alma já sabe tudo, né? Você só esqueceu. Então, você bebe o rio do esquecimento, que é a história do Platão também é um paralelo. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala o quê? Se você beber da água que eu te der, será assim. Então, na verdade, os gnósticos estabelecem esses paralelos aí, tá? Então, o Pitágoras ele vai falar que ele foi concedido a ele a bênção, né, de se lembrar. E aí ele contava das outras vidas que ele teve e tal. Enfim, por isso que eu falo que uma das características dele era doido. Doido para nós, né, cristãos, né? O gnóstico vai olhar para ele e falar, eu queria ser o Pitágoras. Né? Talvez algum gnóstico aí vai dizer que era o Pitágoras. Então, ele vai falar, ele vai trazer essa ideia entre humanos e animais. Tá? E ele vai falar que é a filosofia que vai te levar a se libertar dos ciclos. O conhecimento filosófico, além das práticas, tá? Além das práticas. Você tinha que chegar ao conhecimento. E o Pitágoras é um dos últimos grandes filósofos pré-socráticos, né? Que talvez eles não gostassem de saber que eles nem seriam lembrados pelo nome direito, só como pré-socráticos. Né? Ele foi o cara que trouxe a ideia da filosofia, como eu falei, né? Que ele não era um sábio, ele era um amigo da sabedoria, filósofos. Passei demais. Eu coloquei aqui, ó. Pius Orpheus. Vida órfã. Tá. Então, isso aqui influenciou o Platão. E aí pula o Sócrates, porque o Sócrates talvez não existiu, né? E uma coisa interessante, vocês sabiam que Platão não era o nome dele? Não era o nome dele era Aristócles. Não sei o que significa Aristócles, mas Platão vem de uma palavra grega que significa, do aumentativo dela, né, que significa ombros largos. Platão era um cara grande, forte, que é interessante porque atualmente a imagem de um estudioso é um cara CDF, e tal. Mas Platão, ele era um cara grande. Né? E Platão viveu ali 70 anos depois, nasceu 70 anos depois da morte de Pitágoras, né? Historicamente é perto, né? É bem perto. E ele aprendeu muito sobre a história de Pitágoras. E ele falava, aliás, os órficos trouxeram a ideia de corpo como túmulo da alma. Túmulo da alma. O corpo ele é um cárcere, a alma está presa, né? E Platão ele vai dizer exatamente o que a Maria falou. Né? E aí ele traz a ideia de que você não aprende nada, você só se lembra. Que horas que é? 16. Quase acabando. Ainda bem que eu já cheguei no Platão hoje. Hein? E o Platão ele vai dizer o seguinte, que a forma de você se lembrar, a gente tem que lembrar dos órficos, os órficos diziam que são as práticas, ou pios órficos, né? As práticas órficas que vão te libertar do ciclo. O Pitágoras vai falar que é o conhecimento. Né? Além das práticas, tem o conhecimento também. E o Platão vai dizer que é a verdade. Lembra de alguém que falou sobre isso aí? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Tá, os gnósticos vão fazer a relação, essa relação aqui. Os gnósticos vão fazer essa relação aqui.
Porque por Platão, ele viveu ali antes de Cristo, ele foi... O Aristóteles, que foi, não foi sucessor de Platão, mas foi um aprendiz de Platão, ele ensinou Alexandre o Grande, que foi o cara que uniu a região ali onde surgiu o cristianismo. E Aristóteles, ele não era sucessor porque ele não tinha o mesmo tipo de filosofia que Platão. Platão ele era uma filosofia mais ligada a isso, né? A se libertar do ciclo, ao Olimpo, né? Ele olhava para cima, o pessoal fala assim, né? E Aristóteles ele era mais ligado à política, ele falava da vida aqui. Né? E o Platão ele vai dizer o seguinte, que a forma de você se libertar desse ciclo interminável de vidas era a verdade. Você tinha que conhecer a verdade que eles pregavam lá. Tá? Isso aí, depois, lá no final do século III, né, depois de Cristo, vai surgir o neoplatonismo. Né? E pouco tempo antes do surgimento do neoplatonismo, um cara chamado Plotino, vai surgir um cara na igreja evangélica, igreja protestante, evangélica não, protestante. Não é protestante ainda, é a igreja do Oriente, inclusive. Um cara chamado Orígenes. Ou Orígenes de Alexandria. E esse cara ele vai aprender tudo o que se tinha para aprender sobre Platão. Só que ele era um sacerdote cristão. E aí ele teve uma ideia fantástica. Por que eu não pego esse ensino aqui e trago para a igreja? Alguém perguntou esse dia no chat assim, por que eles não usam o processador do celular para fazer computador? E alguém respondeu, a Positivo faz isso há muito tempo já, né? Sai aqueles computadores top, né? Ele teve essa ideia, por que eu não pego esses ensinos de Platão e trago e tento enfiar na Bíblia, né? Só que qual que é o problema com isso? O ensinamento bíblico, ele não comporta o platonismo. E aí a Orígenes teve outra ideia. Por que eu não digo que isso tudo é alegoria? E aí Adão não é um personagem. Eva não são personagens, pessoas que existiram. Né? O personagem ele é. Eles não são pessoas reais que existiram. Deus não criou Adão. A Bíblia vai falar que Deus criou Adão para falar que Deus criou a humanidade. A Bíblia vai falar que existiu o Jardim do Éden, que eles foram expulsos do Jardim do Éden, para dizer que a humanidade foi criada antes daqui, dessa terra. Aconteceu alguma coisa lá que eles pecaram, que você pecou antes de você nascer, e aí você nasceu. Então você nasce com essa culpa do que você fez antes. Não foi só Adão. Adão lá, ele vai pegar o significado de Adão, que é humanidade. E ele vai dizer o seguinte, a humanidade, ela pecou. Cada um de vocês, cada um de nós pecamos. E aí Deus fez você nascer. Entende? Só que ele não vai ficar nisso. Ele falou assim, então, Deus fez você nascer várias vezes. Passa o microfone para o Harry Johnson. Essa ideia que a gente chama de teoria embrionária, né? Nós estávamos embrionariamente lá em Adão. Ou seja, nós estávamos lá literalmente. Então, não foi Adão que pecou de forma representativa ou federativa. Nós estávamos lá literalmente pecando. Né? E aí ele vai alegorizar a Bíblia inteira. Por que ele precisa alegorizar a Bíblia inteira? Porque se ele tomar como literal a ressurreição de Jesus, por exemplo, isso aí não dá de colocar a ressurreição nesse ciclo, porque quando você morre, porque esse ciclo acabou para você. Você já cumpriu o que você tinha que cumprir nessa vida. E uma pessoa voltar para essa vida de novo, isso aí não faz sentido para o gnosticismo e para o platonismo, nem para o orfismo, nem para o pitagorismo. Então, ele vai dizer que a ressurreição de Jesus é uma alegoria, né? Só que eu não estudei
o que ele disse sobre a ressurreição de Jesus, mas ele vai alegorizar tudo. Ele não alegoriza porque ele quer, ele não alegorizou porque ele queria, ele alegorizou porque ele precisava. Porque não dava de ele ensinar a Bíblia como literal. Porque se você ensinar a Bíblia como literal, você vai contra um monte de coisa. Todos esses princípios de ciclo e tal, e quem te ajuda, aí tem uma coisa interessante aqui. Tem um princípio fundamental que te ajuda a atingir a bios órficos, a atingir a verdade. Tem um princípio que eles chamam de logos. Vocês sabem quem foi chamado de logos? Jesus. O Evangelho de João, ele começa com: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Não, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? A palavra verbo, ali no grego, ela é logos. Até aí está tudo bem para o gnóstico. Bem, o logos realmente estava com Deus no princípio. O logos, é através do logos que Deus criou todas as coisas. Tudo bem também para o gnóstico. Só que aí vem o versículo 14, que é o meu versículo favorito na Bíblia, né? O que aconteceu lá? João 1,14. Alguém lê, por favor. Eu preciso que seja lido por vocês. Quem for ler, pega o microfone e lê no microfone. O David tem uma voz legal para ler, cara. Ele é quietinho assim, mas quando ele fala mais alto assim, é legal. Quer ver? Fala aí. João 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Logos, ele se encarna. Isso para o gnóstico não faz sentido nenhum. Tá? Jesus, para o gnóstico, foi um cara legal, foi um cara influente. Eles têm um livro. Se vocês quiserem ler, eu só sugiro que vocês se mantenham cristãos, tá? Porque o pessoal fala que esse livro vai te levar para o gnosticismo. Se chama Piste Sofia. É o encontro de Jesus com o Sofia, do mundo de Sofia. Tá? Já ouviram falar desse livro, O Mundo de Sofia, lá nas aulas de filosofia? Já deve ter ouvido. Todo professor de filosofia fala sobre esse livro. Eu acho que sim. Então, Piste Sofia é um livro gnóstico que fala do encontro de Jesus com Sofia. Tá? Todos os professores meus de filosofia, eles eram ateus. E aí, tem esse livro lá. Eu vou ler esse livro aqui. Eu fiquei bem interessado, porque os gnósticos citam isso aqui toda hora. Né? Toda hora. E aí, não faz sentido nenhum o Logos se encarnar, porque o Logos é o que te ajuda a se libertar do ciclo. Como que o ciclo seria a sua prisão na matéria? E o Logos, ele te ajuda a se libertar da matéria. Então, como é que o Logos ele se encarna? Então, você precisa alegorizar isso aqui, se você quiser se manter fiel ao gnosticismo. O Orígenes, ele precisava alegorizar a Bíblia, né? Ele não alegorizou porque ele achou legal. Ele alegorizou porque é a única maneira de fazer sentido o que ele ensinava. Então, ele vai dizer o seguinte: Orígenes, você está condenado a esses ciclos, e aí você precisa ser um bom cristão para você. Né? Aí a sua doutrina é o pré-existencialismo. O Osimar vai falar sobre isso semana que vem, tá? Então ele vai pegar o ensino de Platão e trazer para a igreja. Vai fazer umas adaptações ali e tal. Ok? Eu gostaria de fazer esse capítulo com vocês, mas tá com os Osimar. Né? Já acabou o tempo também, tá? Oi? Oi? Já? Peraí, deixa eu... Acabou, gente, a aula, tá?